Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje nós vamos falar sobre tudo começa no pensamento. Mas antes, eu peço a você que dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você conseguir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você está por aqui e ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá, assiste os outros vídeos dessa jornada rumo ao relacionamento saudável. E me segue lá nas redes sociais. Então nós vamos falar sobre a importância do pensamento no relacionamento. A forma com que nós interpretamos as coisas, a nossa forma de ver as coisas, influencia muito a nossa maneira de interagir com o mundo à nossa volta. O nosso manual fala que os nossos olhos são a candeia do corpo. Ou seja, se temos um olhar, uma interpretação positiva das coisas, nós seremos positivos. Mas se nós tivermos um olhar negativo quanto às coisas, tudo vai dar errado, tudo vai ficar ruim. Sendo assim, nós temos que levar em consideração a tríade cognitiva do Beck, que diz que nós devemos levar em consideração a visão que nós temos de nós mesmos, a visão que nós temos do mundo, que é as pessoas à nossa volta, e a visão que nós temos do futuro. Essa tríade, ela é importante para afetar a nossa forma de interpretar as coisas à nossa volta. Então nós devemos levar em consideração 5 componentes: o nosso pensamento, o nosso humor, as reações físicas, o nosso ambiente e também o nosso comportamento. Levando em consideração esses 5 componentes, você consegue avaliar o que é que afetou as suas emoções, seus pensamentos e influenciou no seu comportamento. Se você tem uma tendência, como a maioria de nós, de pensar de maneira negativa, é importante fazer a metanoia. O que é isso? Mudança de mente. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E como é que muda pensamento? Questionando esses pensamentos, quais são as evidências que você tem para pensar dessa forma? Por exemplo, você manda uma mensagem para o seu namorado e ele não responde a sua mensagem. Aí você começa a pensar: aconteceu alguma coisa, ele está com outra. Quais são as evidências para você pensar dessa forma? O que é de concreto que você tem para pensar que ele está com outra? Se você não tem nenhuma evidência, você precisa mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de agir. Porque se você fica com o pensamento de que ele está com outra, muito provavelmente quando ele atender a sua ligação, você vai tratá-lo de maneira ríspida e agressiva. E às vezes foi só um pneu que furou. Antes mesmo de você se relacionar, você precisa trabalhar os seus pensamentos, identificar como é que você tem pensado na forma de se relacionar com as pessoas, para que isso não te atrapalhe futuramente quando você estiver num relacionamento. A nossa mente, ela é bombardeada de pensamentos negativos. O ser humano não precisa fazer muita força para pensar negativo, não. Mas, se nós queremos pensar de uma maneira mais positiva ou de uma maneira neutra, é importante que a gente questione esses pensamentos, para que assim nós tenhamos uma visão mais realística das coisas, uma visão mais concreta daquilo que está acontecendo. Muito de nós, quando estamos com as nossas emoções abaladas, ou com raiva, ou irada, ou chateada com alguém, nós temos a tendência de pensar de maneira muito negativa. E isso leva a termos distorções na nossa percepção do mundo à nossa volta e também do nosso futuro. Leve em consideração que a sua mente é um campo de batalha. E se você não batalha e ganha essa guerra, muito provavelmente a sua mente vai te vencer. E vai te vencer de tal forma que você não vai se envolver e nem vai ser feliz no relacionamento. Vai procurar evitar se relacionar por frustrações anteriores ou por padrões de pensamentos tão repetitivos e negativos que te levam a não acreditar em ninguém ou a ficar sempre com o pé atrás, mais ainda, sempre se sentir abandonada ou rejeitada pelas pessoas à sua volta. Todo tipo de insegurança, fraqueza, medo, tudo isso é a sua mente te sabotando. Dessa forma, a orientação que eu tenho para te dar é para você manter os pensamentos nas coisas do alto. Mantenha os pensamentos nas coisas boas, nos projetos que Deus tem para você, nas coisas boas que você tem. Às vezes você está ali dirigindo, estressado, voltando do trabalho e ao invés de vir reclamando do trânsito caótico, você pode olhar um belo pôr do sol e se alegrar por aquele dia. Tudo depende da forma com que você escolhe pensar. Você pode ver o copo meio cheio ou um copo meio vazio. Basta você escolher pensar dessa forma. Quando você fizer um planejamento,
Planejar seja um casamento ou dos seus projetos de vida. Lembre-se que o seu planejamento, ele é só um planejamento. Pode sair diferente do planejado? Sim. E você não pode permitir que isso afete os seus pensamentos de tal forma que vá tudo por água abaixo. Você deve levar em consideração que, se a situação mudar, mude a sua forma de pensar para que isso não afete negativamente os seus sentimentos e a sua forma de agir. Escolha ver as situações por 3 óticas. Pela ótica positiva, compare com a ótica negativa e olhe também a ótica neutra. Vendo por essas 3 perspectivas, você tem grande chance de abarcar todas as possibilidades e dessa forma você não vai se auto-sabotar. Se você tem uma tendência de pensar como dona da razão, como vítima ou sempre achando que feriu o outro, pare para avaliar a sua forma de pensar. Ela normalmente é padrão e se repete em várias situações. Identifique os fatos avaliando as suas interpretações, as suas suposições, os seus pensamentos e questione esses pensamentos, para que assim nós identifiquemos se realmente a forma que você está pensando é o ideal e se essa forma de pensar está te fazendo bem. Compreender as suas emoções vão te ajudar a se relacionar com o mundo à sua volta. A sua relação com você mesmo irá mudar, pois você vai fazer bem se você pensar de uma maneira mais satisfatória para você. A sua forma de se relacionar com o outro vai ser melhor e automaticamente a sua percepção sobre o futuro irá melhorar. Pare para avaliar. Como andam os seus pensamentos? Você tem tido pensamentos positivos ou negativos quanto ao relacionamento? Lembre-se que nós temos crenças autorrealizáveis, que é quando você acredita em algo e faz de tudo para que aconteça exatamente da forma que você pensa. Eu vou trazer um exemplo. Se eu estou preparando para sair com os meus amigos e acredito que no lugar não vai ter ninguém para mim, quando eu chegar naquele lugar ali numa festa e estiver interagindo com as pessoas, se eu fui para lá com o pensamento de que eu não vou encontrar ninguém para me relacionar, muito provavelmente eu não vou nem perceber quando as pessoas se aproximarem de mim com o interesse de se relacionar, porque eu já saí de casa com a ideia de que ali não teria ninguém para mim. Se eu entro num relacionamento com alguma ideia negativa sobre o relacionamento, a tendência é que ela se confirme ao longo do tempo. Se eu acredito que o relacionamento bom dura somente 2 anos. Depois de 2 anos eu vou estar completamente desinteressada por aquela pessoa, mesmo que o relacionamento esteja muito bom. Então lembre-se, toda a sua forma de pensar afeta os seus sentimentos, que acaba por afetar o seu comportamento. Você quer um exemplo disso? Se você estiver numa festa, olhando para o Alex, conversando com o Alex, e o Alex não olha nos seus olhos, vem o seguinte pensamento: Alex é mal educado, ele está me ignorando enquanto a gente conversa. O que é que você vai sentir pelo Alex? Compaixão, raiva ou tristeza? Muito provavelmente você vai sentir raiva do Alex, porque ele está te ignorando. Se você continua ainda conversando com o Alex, olhando para ele, mas ele não consegue olhar para você, e vem o seguinte pensamento na sua mente: Alex me acha desinteressante, todo mundo me acha chato. Muito provavelmente você vai sentir tristeza. Perceba, a situação não mudou, mas o pensamento mudou e afetou o seu estado de humor, o seu sentimento. Da mesma forma, você conversando com o Alex, olhando para ele, ele não consegue olhar para você. E vem o seguinte pensamento: Alex é tímido, ele não consegue olhar para mim. Muito provavelmente você vai ter compaixão por ele. E entenda, cada um dessas emoções vão afetar o seu comportamento. Quando você sentir raiva, você provavelmente não vai querer mais conversar com ele e vai procurar outra pessoa para conversar. Se você ficar triste, você pode chorar no canto, você pode querer ir embora da festa. Agora, se você sentir compaixão, muito provavelmente você vai mudar a sua forma de interagir até que o Alex se sinta à vontade. Então, tá aí um exemplo para você perceber o quanto que os nossos pensamentos afetam a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Nada melhor do que você aprender como é que você pensa, para na próxima oportunidade, quando você conhecer alguém, você perceber se realmente não deu certo ou é você que está se sabotando. Então é esse o vídeo. Não esquece de clicar no like, de compartilhar. Continue assistindo os vídeos aí da série para Jornada por um Relacionamento Saudável e eu vejo vocês amanhã. Fiquem com Deus, até mais!